Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Por isso não temeremos. Olá! Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Tudo para a honra e glória dele. Amém? Estamos felizes aqui, né? Podermos estar mais um Luz e Verdade, mais uma quinta-feira que nos reunimos, né? Aqui para compartilhar da palavra. Que os irmãos estejam atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Que todos abram o seu coração para receber a palavra como rema, né? Nesse dia. Porque o Senhor quer falar conosco. Estamos aqui com a Lu, com a Ana Laura. Aí, hein, Ana Laura, debutando hoje, hein? Que bênção, Gabi. É tão bom a gente poder estar aqui, né? E é tão bom a gente poder compartilhar. É tão bom a gente poder estar nessa obra, nessa caminhada do Senhor. E hoje o Senhor quer nos falar de hospitalidade, ser hospitaleiro, né? Sermos gentis. E aí, Ana Laura, como é que está? Senão eu vou ficar a noite inteira, a manhã inteira, o meio-dia todo, né, falando. E aí? Olá a todos os irmãos. Essa questão de ser hospitaleiro, né, de abrir assim as portas da igreja, é uma questão que muitas pessoas não conhecem de fora e que vem de dentro. Muitas pessoas não chegam perto da igreja ou não chegam perto de cristãos por causa que nós temos essa hostilidade, aquela, né? Exatamente, parece um ouriço. Ana, tem um comportamento de ouriço. Tremendo, né, Lu? Assim, ó, essa idade deles, eles sentem na pele, né? Os jovens da escola, são mais sensíveis. Mais sensíveis, né? Estão se descobrindo, Sim, se formando um com caráter, certeza. Personalidade. Acontece muito. Ainda a Bíblia fica meio... Fica meio assim de lado, às que vezes. benção. Mas, assim, é visível esse comportamento, né? As pessoas se afastando. E também já acontece há muitos milênios na história do mundo, né? Sim. A igreja diz, foi acumulando, e as pessoas foram se afastando, assim, de Deus. E tem muitos motivos concretos para se afastar, assim. E muitas vezes Deus não quer essa atitude de nós, né? Como Jesus é o nosso espelho, né? Nós temos que olhar as escrituras, as histórias ali de Jesus, o carinho que ele tinha com as pessoas que eram judeus, né? Que eram israelitas, e as pessoas que não eram, né? E aí acontece aqui em Jonas, na história de Jonas, que Jonas desobedece a Deus, né? A ordem de Deus de ir pregar em Nínive. Nínive era um povo que tinha atitudes muito contrárias à lei que Jonas seguia firmemente, né? Jonas olhou os ninivitas pela lei, não que a lei não esteja incorreta, né? A lei está correta. Sim. E nós que somos, que todo mundo aqui é velho na fé, né? Sim. De certa forma, conhece a lei e Deus nos cobra ela. Com Deus certeza. nos cobra. Eu já fui corrigida por Deus, por assim,
para com isso, né? Não é para tu ter esse tipo de atitude. Amor. Tu já tem um tempo na igreja, Sim. tu tem uma consciência, né? É a necessidade do respeito à lei e seguir. Mas em Jonas aqui, capítulo 4, versículo 2, que ele já tinha pregado para Nínive, né? E Nínive tinha se arrependido e Deus tinha retirado a ordem de destruir a cidade. E ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia e que muda de ideia quando há o mal que anunciaste. Pulando para o versículo 9, vamos ver aqui. Aqui, versículo 9, depois de creio, uma longa discussão com Deus, porque ele estava bem brabo, né? A gente vê que ele estava bem irado. Então, Deus... Estava no limite. Estava no limite mesmo. Então, Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa tua ira por causa da planta? E Jonas respondeu: É tão razoável que até eu quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não faz crescer. Nenhuma noite ela nasceu, e na outra seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Eu acho muito interessante que o livro de Jonas termina com uma pergunta, né? A gente não tem a resposta do Jonas, mas essa não é a questão que eu quero entrar. A questão é que, por o Jonas olhar pela lei, os ninivitas, ele não olhava com a misericórdia. Por não olhar com a misericórdia, ele queria que os ninivitas fossem fritinhos. Ele queria Sim. que houvesse a devida punição, sendo que os ninivitas não é contado em nenhum outro livro fora da Bíblia, assim, a vida de Jonas, se um ninivita fez alguma coisa de ruim para ele. Sim. Ele olhava com a lei: isso está errado, eu quero que eles tomem a consequência dos seus atos. Mas Deus, ele sabia que Deus era um Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia e que muda de ideia quanto ao mal que anunciaste. Ele sabia. Ele sabia o caráter de Deus. Uma coisa muito interessante, né? Um contraponto à ira dele é isso. O arrependimento dos ninivitas, né? Ele conseguiu pregar para muitas pessoas, para uma cidade inteira ser convertida em arrependimento. E aí ele transmitia isso aí: olha, vocês estão tudo errado, essas atitudes estão erradas de vocês, Deus vai punir vocês, mas se vocês se arrependerem, ele é compassivo, bondoso, ele vai te abraçar, ele vai entender o seu lado, o seu arrependimento, e não é à toa que ele entendeu. Só que Jonas não queria que isso acontecesse, né? Não, eu gosto de ver, assim, o livro de Jonas, para mim, é muito tremendo. Porque eu acho, assim, ó, tremendo quando ele diz assim: ó, melhor me é morrer do que viver. Imagina. A fúria desse homem. homem. A fúria dele é horrível, assim, nessa questão. E, infelizmente, eu me vi como um Jonas. Eu olhei pela lei e isso me deu um constrangimento, assim, não é um murro na cara, mas deu assim, pô, né, tu é crente, hein, tu tem um conhecimento da palavra, tu tem que olhar para Jesus, como é que ele tratou a mulher cananeia, né? A mulher cananeia, ele rejeitou, ela insistiu e depois veio a graça, né? Mas, assim, com outras pessoas que não seguiam a lei judaica, ele veio para quebrar essa lei, né, que era tão rigorosa pelos fariseus, e aí a ponto de João Batista chamar de raça de víboras, né? E aí fiquei me perguntando, assim, me questionando: será que um dia eu vou ser uma raça de víboras, né? Eu não quero chegar a esse ponto, assim, de uma pessoa, de eu abrir a Bíblia e chegar à raça de víboras, né? Porque eles estavam horríveis, viam o pecado nos outros e não viam em si. Né? E isso aí Será é que a gente religião, já viu, né? Ana? Será que a gente já viu isso?
Em algum lugar. Aham. É a religião que eles tinham tão forte, né? Esperando Sim. um Salvador, né? Estavam Amém, esperando. é verdade. E eu creio que o pensamento deles é se vamos seguir na lei, vamos seguir. E se vier, ele vai ser de acordo com a lei. Mas ele veio para quebrar a lei e dizer: amai uns aos outros, assim como a ti mesmo, não importando a raça, não Sim. importando se a pessoa tinha a mesma religião ou não, né? É verdade. Então, vamos louvar o Senhor, né, Lu? E Amém. aí, Quase Lu, que eu quase que tu soltei fica aqui ali. pra parar. Que benção, Olá, hein? né? A graça e a paz, O vazio né, jorrando. esteja sobre nós, né? Enfim, Amém. e quero só completar assim o que a Ana Laura trouxe ali, né? A questão de como crentes nós somos muito mal vistos, né? Quando às vezes a gente até Que triste tem isso, uma né? um certo receio de dizer, eu sou crente. Porque quando a gente declara que a gente é crente, as pessoas têm uma linha de nos hostilizar por conta de que nós, como crentes e outros irmãos, passaram essa mensagem, essa Negativa. imagem de nós Negativa, né? negativa. Né? Então, isso a gente tem que hoje desmitificar, né? Quebrar esse mito aí, essa linha de que, né, nós somos aqueles que vamos levar o amor de Deus. Né? Então, é uma coisa assim que é uma batalha muito grande. Isso. Onde Isso não é uma tinham coisa que ver simples. o amor e querer esse amor e querer essa misericórdia e querer essa bondade não vem. Exato, né? isso mesmo. Nós Então, somos a expressão de Cristo. Daí, cadê o Cristo? E aí aquela expressão, não, esse Jesus aí dela eu não quero. Exato, Não, esse um Jesus que aí, condena, um Jesus que não acolhe, né? Que não Ana Laura acolhe. fala muito também, o Alexandre também diz, né? Essa casa é uma casa de acolhimento, é uma casa que tem que acolher. E por onde a gente acha, né? Por onde começa? Começa por mim, começa por nós, né? Pela expressão do caráter, né? Então vamos louvar e Por depois. isso que o Senhor pega tão pesado conosco Amém. para nos rendermos, né? Amém. Para que essa obra possa ser expressa, né? Amém. Estamos nós de novo, mãe e filha, né? A Rosi e a Mariana, agora a Lu e a Ana Laura. Daqui uns dias vem a Karina. Sim. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer, tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Ah, Senhor. Enfim, seguindo, né, assim, essa questão que a gente está louvando, assim, né, e dizendo santo é o Senhor, e essa questão de expressar esse acolhimento, isso não é uma questão de nós tomarmos posse de um versículo,
Não é uma novidade da palavra que eu conheço, que eu descobri que eu estava errada em estar amargurada com a pessoa e liberei perdão, eu tomei um conhecimento. Isso não é uma coisa assim que precisa mudanças de caminho no sentido da letra. Isso é um sentido de caráter. Isso é expressão de amor. Isso não tem nada, não é assim, eu tomei posse daquele versículo e Deus me abençoou. Não, é mais do que isso. É caráter. É muito Isso muda muita coisa, né? A hospitalidade, o acolhimento, o receber as pessoas, isso é caráter. Isso não é um versículo que vai fazer. Eu estava de posse do versículo e o irmão veio e entrou na igreja e aquela pessoa conheceu Jesus. Não é assim. O ser acolhedor, o ser hospitaleiro, né, por isso o Senhor tem falado tão duro conosco e sempre nos expõe, porque a lei, ela vem para expor pecados. Isso tem que ser uma coisa muito nítida em nós. A lei serve para expor o pecado. A lei serve para expor o meu pecado. erro, o meu pecado. Por isso que eu leio assim. Eu não leio assim. Muito né? Eu sempre digo isso, que a Bíblia está voltada para mim, para expor o meu pecado. Só o que a gente faz? A gente conhece e olha o pecado do outro. Conhece. E isso dentro de casa. Eu acho que é o pior ambiente onde a gente é legalista. Onde a gente quer que o outro... Nem parece que vai na igreja. Né? Conhece a Bíblia e não sei o quê. E aí, olha, vira a frase que o professor André disse, né? A gente... age como se a pessoa não pudesse ter defeitos. Todos temos defeitos. Ou que não pudesse falhar contigo. Vira uma discussão de versículos. Mas tu vai na igreja e não conhece não sei o quê, e aí o outro vem com o versículo, e aí pega uma palavra e começa a se degladiar por conta da palavra. Então, a palavra ela tem que vir para mim, mas para forjar caráter, para que haja clamor, para que haja quebrantamento, para que haja oração, uma transformação, para que haja transformação, e aí sim, com o coração quebrantado, com o coração reconhecendo a minha miséria, minha condição, eu possa, então, através do Senhor, acolher outras pessoas. E isso não é da noite para o dia, isso não é tomando posse de versículos. É um dia de cada vez, é um processo. É um processo de... Exatamente. Que todo mundo passa. E de forjar caráter, para que todos forjem caráter, para que todos, em todos seja forjado o caráter de Cristo. E hoje a palavra que o Senhor me deu foi Mateus capítulo 5, o versículo 17 em diante, diz assim, Jesus disse assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar a lei, vim para cumprir. Porque tu olha e diz assim, nós estamos sendo legalistas e olhamos para as pessoas através da lei. Esse está errado, esse está em adultério, esse bebe, esse não tem jeito, esse errou de novo, vou ter que ter paciência de aconselhar e ministrar e orar de novo por ele. E aí a gente olha pela lei. Aí Jesus diz assim, não tem nada de errado com a lei. Está tudo certo com a lei. Não é a lei. Não é a lei. Não é a lei. A lei está tudo certo. Eu não vim revogar a lei, eu não vim... repetir a lei. Né? Exato. Então, aí o que diz no versículo 18? Porque, em verdade, vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo do reino dos céus. Aquele, porém, que observar... Primeiro tem que observar. E ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, a nossa posição, ela não pode entrar, nós não podemos cair na lei, nós não podemos cair como fariseus, andar como aqueles que conheceram e não cumpriram, que foi o caso que a gente pode pegar muito bem explícito também, que é a parábola do samaritano lá, que passa o levita, que passa o sacerdote, e quem entendeu o esquema foi o samaritano. Ele teve coração, né? Ele teve misericórdia. Ele, eu tenho tudo aqui para ajudar essa pessoa. Eu vou ajudar. Tenho tempo, a situação, os recursos necessários aqui que eu tenho. Pode ajudar? Vou ajudar, né? Vou estender, não importa. Sim. Deus quer que nós sejamos assim. A lei dá uma ordem na nossa vida. Ela dá uma grande limpa em pessoas que estão chegando, dá um baita ajuda, né? Mas o coração, o caráter de Cristo, assim,
deve ser levado muito mais em conta. Está acima da lei. Isso está acima da lei. Exato. Aqui até, eu acho muito interessante esse versículo aqui, ó, de Mateus 6. Deixa eu ver. No Mateus 6, aqui, a ansiosa solicitude pela vida. Versículo 25, diz assim, ó, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer e beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Ele pergunta, não é a vida mais do que o alimento? A vida de Cristo, não a vida que nós vivemos, não a vida natural. A vida de Cristo. A vida, não é o amor que eu tenho, o meu caráter que eu tenho, a expressão que eu tenho, isso é maior do que qualquer coisa, isso é mais elevado do que o próprio alimento da palavra. Sim. Porque a gente vai para a Bíblia e a gente fica muito quadrado lendo a Bíblia. A gente se atraca a ler e fica cheio de conhecimento e cheio de coisinha, de ritual, e cheio e aí esquece. Isso, a vida é mais do que isso. Muito é mais do que ler Bíblia. A vida Sim. é A vida seguir é mais, o exemplo de Cristo. É o exemplo de Cristo. E aí, mas assim, o que nos pode pegar muitos irmãos, assim, dar talvez uma pulga atrás da orelha, é que mas Elias e outros profetas necessitavam e pregavam, assim, recapitulavam a lei para o povo, porque havia necessidade da lei ser recapitulada para o povo de Israel. Havia necessidade da ordem que a lei de Moisés transmitia para o povo, porque eles estavam adorando outros deuses, fazendo rituais, coisas assim que hoje em dia são levadas para dentro da gente, não para tanto para fora, né? São levadas mais ídolos internos, né? Mas assim, deixar a lei agora abaixo e a misericórdia e o exemplo e o caráter de Cristo acima, de ter a misericórdia, assim, tá cruzando na rua, um mendigo caído, Senhor Deus, tem misericórdia dessa pessoa. O que eu posso fazer? Ou o que deve ser feito? Porque há tempo e modo para todas as coisas, né? Sim. Claro que se houver um irmão com dificuldades de roupas e comida, possa falar aqui na igreja, em nome de Jesus será socorrido, assim, isso, fome, como minha mãe diz, não espera, né? É uma coisa que não espera. Mas levar a misericórdia de Deus, o caráter de Jesus, Jesus é o nosso exemplo, né? Jesus é... Sabe que eu estava ouvindo uma historinha esses tempos e se encaixa. Nós somos sempre prontos a julgar, a ver a falha do outro. É mais fácil, né? Sim. Mas aquela família está passando assim, com o filho alcoólatra, drogado, adúltero, tantas coisas, né? E aí o senhor pergunta assim, e se eu te pedir para ti ir buscar aquele filho ali, ó, e levar para a tua casa, para te cuidar, para te lavar, lavar, né? Lavar da palavra, levar a minha palavra, levar a minha medicação. Dar comida para ele, abrir tuas portas para ele. E aí, onde que você está? Qual o teu nível de espiritualidade? Se a gente vai ver, Jesus analisa a tinha, situação, né? Porque a gente está pronto para julgar o B, o C, o D, diante de uma situação, de uma circunstância. Aí o senhor disse assim, eu quero que você o ajude, mas eu quero que ele leve para dentro, dentro da tua casa. Lá dentro da tua casa. Tu vai o auxiliar. Ele tem que se sentir acolhido, ele Gente, tem que se sentir... E é isso que Deus, falta para... vamos chegar a esse falta nível, para em os nome crentes, de né? Jesus. Essa é a má fama, né, hoje dos crentes. Essa questão, né, de que a gente tem uma tendência muito maior de julgar, porque é muito mais fácil, né? E a gente gosta, a carne gosta. Infelizmente, a gente gosta de julgar. Sim, a carne é quer bom isso. julgar. A carne É sempre prazeroso. vai querer. vai ver Jesus veio todo o tempo, ele veio quebrando essas idolatrias, né? esses enganos. A gente pega João 4, né? A mulher ali no poço, né? A mulher tinha um monte de marido, imagina assim, né? Às vezes a gente sai assim, uma prostituta na rua, tu fica conversando com a prostituta, tu fica, né? Pega o mendigo, vamos pegar o exemplo do mendigo, tu para e te abaixa, vai conversar com o mendigo, tu não fica pensando no que os outros estão pensando, né? Se tu vai ver, Zaqueu era cobrador de impostos, Zaqueu era mal visto, Mateus era cobrador de impostos, ele chama o Mateus e diz, vou jantar na tua casa hoje, viu?
Ele não estava nem aí com o A que os ponto outros das estavam pessoas, dizendo. a ponto das pessoas dizer, ele vai jantar na casa do pecador. Pecador. Como se Exatamente. a gente não fosse. Como se eles não fossem Sim. pecadores. Até, inclusive, a gente compartilhou alguma coisa sobre isso no grupo e a irmã trouxe, né, essa palavra de Lucas, do capítulo 7, né, da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Né? Jesus acolheu o centurião. O centurião era chefe de 100 soldados romanos. A mulher do fluxo de sangue, pela lei, Jesus não podia ter chegado perto. Os leprosos, pela lei, Jesus não podia ter chegado perto. O gadareno diz que a localidade de Gadara era do outro lado do mar da Galileia. Os judeus do lado de cá, eles não se davam bem com os gadarenos. Então, ele já foi lá para dar uma quebrada nisso. E também não há tantas obras de Jesus do outro lado, por causa que as pessoas expulsaram, eu creio, expulsaram, né? Sim. Jesus de lá, por causa dos porcos que Imagina. foram largados lá. Mas depois que Jesus saiu, o gadareno se tornou, assim, aconselho os irmãos a pesquisarem mais sobre o que depois aconteceu com o gadareno. Ali fluiu a palavra, ali houve uma transformação. Jesus só esteve ali uma vez, mas Vê que ocorreu uma obra, né? pequena transformação. Tem até uma igreja lá, Tem um templo, nas por isso que a Ana Laura está ruínas. falando que tem umas Sim. ruínas de um templo. Aconteceu uma transformação lá, através da vida do gadareno. Do gadareno, tu vê porque que ele bênção, pregou. né? Né? E aí, quando ele chega de volta de lá, o chefe da sinagoga, que é tudo religioso, Jesus está dizendo, eu vou quebrar esse negócio que vocês têm da lei. Eu vou quebrar esse negócio. E aí a gente olha assim, mas os fariseus, né? E era bravo, mesma coisa, né? Só que a gente ficou, né? A gente está... O que nos paralisa? A religião é uma coisa que nos paralisa. E aqui a gente vai ver a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Começa no versículo 36, mas a gente vai pegar aqui do 40, né? E aí que Jesus vai falar com ele, diz assim, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, supõe que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. Voltando-se para a mulher, disse Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou com os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com o bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se ama, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Por que Jesus pega a questão? Quando eles recebiam as visitas, eles tinham que oferecer água para lavar os pés, por causa que eles vinham A água era do algo deserto. precioso, né? Exato. Eles davam o ósculo, eles davam um beijo quando a pessoa chegava e eles ungiam. Tanto é que o Salmo 23 diz isso, né? Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Eles entravam e eles recebiam, então, isso era uma postura de respeito para com a visita. Ela cumpriu, Educação, né? em outras palavras, ela cumpriu a lei, só que ela cumpriu com amor. E aí o Simão aqui, o fariseu, disse, mas se ele soubesse quem é que está beijando os pés ali, né? Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então, quer dizer, ela é pecadora, eu não. Não, então Pela a lei, ele estava limpo. Ele estava limpo pela lei, isso Pela mesmo. lei. E aí ele fez uma comparação de pecados, que é uma coisa que a gente faz, sim. A gente, isso é meio oculto dentro de nós, triste, né? mas a gente faz. Aqui ele se comparou a ela, né? E aí, como ele se comparou, o Simão, né, o fariseu, ele se colocou acima dela. Quer dizer, ela tem mais pecados do que eu, porque ela é uma prostituta, ela é uma mulher ali que vive sem preceitos, enfim. Né? E aí Jesus disse, essa aqui está mais perdoada que tu. Imagina. 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 E aí ela tinha a realidade. Por quê? Porque ela sabia da realidade de quem era ela. Ela sabia
o estado que ela estava. Então, o que nós precisamos? É uma das chaves assim para nos tirar da religião? Nós saber o quanto Deus nos perdoa, o quanto nós temos de O errado. quanto ele é Por isso que a palavra é tão dura. bondoso, grande em misericórdia. Por isso que a O palavra que vem já- sempre nos mostrar o pecado, para que a gente nunca esqueça de quanto Deus tem nos perdoado, o quanto Ele nos acolheu, o quanto Ele está nos limpando e o quanto Ele é isso aí que a Ana Laura está dizendo. Clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade. Né? Então, tudo isso tem no caráter de Cristo. E a gente não consegue, às vezes, desfrutar da graça por causa da religião, por causa da lei. Porque a gente fica preso na lei e não consegue perceber. Como os irmãos compartilharam, né, no culto de quarta-feira de tarde, né, a questão de tu tá mal, tá todo, né, tá com o coração triste, tá abatido, tá machucado, vai lá e diz para Deus, eu tô assim, é assim meu coração, por quê? Porque lá em 1 Coríntios ele diz, eu escolhi as coisas loucas do mundo, eu escolhi as que não são, para reduzir a nada as que são. Tá todo mundo na mesma Não, e ter a convicção, né, condição. de que o Senhor está vendo daquele que você não pode esconder nada, Ele está vendo tudo, e você está ludibriando Aham. quando não confessa. Exato, mas ludibriando eu mesmo. Eu mesmo. Porque pela né? lei, Simão Se enganando, estava né, puro, a si mesmo. puro perante Pela lei, sim. Pela lei, Simão estava puro perante Jesus, né? Então ele tinha prazer em receber Jesus ali. Já aquela mulher pecadora, o pecado dela era exposto. E aí, como Simão não tivesse, ele agia como se ele não tivesse erros, né? Sim. Porque a visão da lei que ele a vida inteira estudou, ele estava puro. Mas uma coisa que ele poderia estar escondendo era a religião. A religião a gente consegue esconder. A gente consegue esconder a religião, colocar debaixo dos panos e ninguém mais saber, apenas eu e Deus saber. Até porque Já o dela não, né? O Simão, ele não falou, ele pensou, né? Ele pensou. Ele eu acho que pensou assim, se esse cara fosse profeta, ele sabia quem é que estava ungindo os pedreiros. Mas como Jesus sabia o que ele pensava, e é outra mensagem que Deus quer trazer aqui para nós também, que é isso que a Ana Laura está trazendo. Que é isso que a Ana Laura está trazendo. Pela lei, tu estando correto, tu acha que está tudo certo diante de Deus, mas é que Deus conhece lá o pensamento, ele está dizendo profundo. Ele conhece o profundo. Eu nunca esqueço. Nós trabalhamos muitos anos no presídio, né? Anos. A gente fez grupo lá, no fechado. E eu nunca esqueço quando a gente leu aquele versículo em pecado me concebeu minha mãe. Não se revoltou. Não. Minha mãe, não. Né? Então, muito tremendo assim, o quanto a palavra precisa ainda ser revelada, né? Para que a gente venha entender, né? Que nascemos do pecado, somos pecadores. Mas eu não matei, não roubei, eu não sou pecador. Né? Então, esse engano precisa sair. Somos falhos, sim, somos pecadores, sim, e necessitamos de pedir perdão diariamente. Esse lavar-se tem que ser diário. Né? E acolher as pessoas. Sim. Tu está com defeitos? Eu também tenho Eu- muitos nós defeitos. Mas vem aqui, chega aqui, Tem um negócio seja aí, bem-vindo. Esse aqui é o Deus, o meu Pai, que cuidou de mim. Ele vai cuidar de ti, porque Ele é um Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E Jonas, por incrível que pareça, conseguiu transmitir essa mensagem muito bem para os ninivitas que caíram em jejum e conseguiram se arrepender, e Deus tirou o que ele ia, a punição que ele ia trazer sobre os ninivitas. E isso é, assim, é interessante E como notar a isso. gente precisa passar, né? Quando a gente está numa terapia, né? Quando ele está, olha, irmão, se tu olhar muito para mim, tu vai ver minhas falhas. Porque eu sou falha. Eu sou homem, mulher, sujeitos a As falhas. mães, Nós somos. Uma vez Por uma isso que temos que menina, confessar. uma menina que estudava direito, ela ouvia as pessoas, ela trabalhava no fórum, assim, ela ouvia as pessoas, e aí ela disse assim, as pessoas querem ser ouvidas, elas não querem ser julgadas. As pessoas querem ser ouvidas, elas não querem ser julgadas. Porque aí ela ouvia as duas partes, né? Então ela ouvia. Sim. E aí, às vezes, as pessoas, como elas cometem muitos erros, elas têm vergonha de abrir aquilo que elas cometeram, né? Sim. Mas
Isso é uma questão de realmente... porque a gente vai ver assim, parece que as pessoas, quando contatavam Jesus, elas não conseguiam se segurar, elas chegavam e largavam tudo, né? Eu sou o Zaqueu. Quando ele enxergou que Jesus disse assim, Zaqueu, eu vou ficar na tua casa, já restituo tudo que eu dei. Já? Sabe? Sabe? Assim, parece que Que benção, a presença né? A de Jesus transformação foi muito rápida, rápida. né? E a gente vê tantos outros ali que vão se rendendo. A samaritana sai correndo, né? Larga tudo. Né? E a mulher do fluxo de sangue já se atirou nos pés ali também, né? E tantos outros que a gente vê E por se que rendendo. áreas a gente se endurece tanto, né? Aham. O Senhor nos Sim. pergunta Que hoje, coisa né? incrível isso. Nesse momento. Por que te Eu endureceis? creio que ele chega assim, eu sei que tu está escondendo de mim. Uma hora tu vai mostrar, tu vai ter que mostrar para mim. E a gente tem vergonha. Eu já tive isso. Eu tenho ainda isso, né? Essa vergonha de chegar, ele sabe. Eu sei que ele sabe, mas eu não quero que ele saiba. Eu não queria que ele soubesse. Mas ele sabe. Talvez há um engano de a gente querer se agradar a Deus, né? Também tem isso, essas coisas assim. Agradar Ter pela vergonha, nossa, ter ter vergonha de chegar agradar. perto dele. Há também esse lado nosso, de Uma querer vez- agradar a Deus uma vez pela uma força do irmã nosso braço. dizia, eu não tenho essa tua fé. Eu disse, mas irmã, eu tenho que confessar todos os dias. Eu não tenho, mas eu escolho ter. Que aí o Senhor, Ele está vendo a minha pouca fé. Ele está vendo que eu não tenho fé. Mas eu confessei, né? E escolho ter. Aí o Senhor vai produzir aquilo que é dele. E assim, quantas outras coisas. E acontece né? assim a transformação. Às vezes a gente fica se perguntando, será que eu vou ficar na igreja assim por tanto tempo nessa questão? É um dia de cada vez. É um dia, um a passinho gente não de pode cada projetar vez. se a gente... Não pode projetar muito. Ana Isso comigo... porque é jovem, daí esse pensamento, né? Será que não vou me desviar? É jovem, sim. né? Claro. E hoje acontecem muitas coisas, né? Será que eu não vou para o mundo? Será que o mundo não vai me seduzir? Mas, assim, né? Mas é um dia a de cada lei vez. dá ordem na nossa vida. A lei nos expõe dos nossos pecados. Tem que ser os nossos pecados, não dos outros. Dos nossos pecados, mas nós devemos ser misericordiosos e maleáveis como o barro, né? Na pregação de domingo de manhã, né? O irmão disse o que é o barro para o oleiro, né? O que tu tem que dar pitaco? Que tu tem que dar a tua opinião, tu não é nada, né? E ser maleável nas mãos de Deus. Minha filha... Olha, assim, minha filha, é aqui, é por aqui, não é por aí. Tenha calma, tem um processo. Agora vai, agora não vai. Nessa questão... Não, assim, Mas eu sei, peraí que eu sei. Peraí, peraí que eu sei, pai, eu eu sei. Fica lá. Como é que funciona. Eu já sei como é que é. Isso é uma questão mesmo de caráter, porque, claro, dependência do Senhor e do seu Santo Espírito, né, que está sobre nós, mas é uma questão mesmo de termos o caráter de Cristo forjado, porque, assim, às vezes a gente... Né, a Ana Laura falando, Deus nos dirige, vai, fica e tal. Mas quando a gente entra, às vezes está no fervo, está na sala de aula, está no meio do comércio, está no trânsito, falando de e alguma está coisa. tudo agitado. E aí tu já vai naquela onda do mundo. Mas se o caráter de Cristo está em nós, a gente não vai reagir. Né? Para aí. Uma coisa, né, é vou, não pedir... vou mundo. Uma coisa é pedir nas nossas orações, Senhor Deus, na hora da situação, na hora H, na hora que eu só preciso de Ti, tem que ser Tu. Me ajuda a escolher por Ti. Porque é uma coisa muito boa quando a gente escolhe por Deus. Tu passa aquilo, aí tu olha para trás e tu vê o prazer que é ter tido Deus perante Ti. Ele te acalma, Ele te dá o conselho, Ele te dá a palavra necessária, dependendo da situação da pessoa, né? Ou até a minha. Ele dá um refrigério, um silêncio amor, também, né? Tão grande. tão bom na gente. E a gente olha para trás e... Obrigado, Senhor. E é isso que vai nos fazer cativando, né? nos fazer Vai de diferente dos outros, vai nos cativar a Cristo. E as pessoas Porque sempre por amor, olham pra né? gente, né? Não é Tu pela sabe lei, que é por eu amor. passei uma situação esses dias aqui que eu estava só, né? E chegou uma pessoa e a gente precisava de um varão e eu estava só. Então foi muito tremendo ali, né? Aquela situação onde ele precisava de uma palavra. Ele estava necessitado de uma palavra. De um acolhimento. De um acolhimento, Do a palavra acolhimento, certa. né? E ele começou a me fazer perguntas e eu comecei a clamar ao Senhor.
né? Clamar ao Senhor, eu digo, Senhor, me ajuda, me dá o suporte agora nessa hora, me dá graça, me dá intrepidez, né? De falar com amor, de falar né? com amor e aquilo que tem que ser. E olha, foi tão tremendo, que quando chegou o varão, ele disse, já está resolvido. Eu precisava ouvir uma coisa e eu já estou pronto e eu já entendi o que o Senhor quer falar comigo, né? Mas assim, ó, não tem honra e glória de homens, tem honra e glória do Senhor, porque a gente fica tremendo na base, né? Dá uma, como me dá uma graça naquela hora, né? E realmente o Senhor dá. Realmente a gente experiencia aquele que pede recebe, né? Porque o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Amém? Então nós estamos chegando já quase no intervalo, já estamos passando, né, Gabi? Vamos mais um louvor, Lu? Oh, coisa boa a gente ter levita, né? Aí a gente usa e abusa, depois né? podemos falar de José, né? Que tu Ai, que bênção. Que né? o cara Não, acolheu, né? acolheu. Poxa vida, a hora que ele tinha chance de... Gente. Agora vocês vão Agora, ver ó, o que é. cabecinha. Ele disse, não, José... Não, é muito tremenda. tremendo, né? Aham. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Se alguma virtude há ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe a vossa mente. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. E a paz de Deus guardará o vosso coração. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Amém. Oh, coisa boa. Ai, que benção. Bom, Adoro esse louvor. eu também. É. Então, por mim, a gente passava o resto do dia aqui, né, no louvorzinho. Mas o Senhor nos chama para falarmos da hospitalidade. Amém. E Glória a agora Deus. vamos compartilhar, né, Ana, o tão famoso Senhor José. Não, o José, que, o servo chama do Senhor, a atenção né? em José, ele tinha razão. Ele José toda tinha a razão. Mas Deus não vive Não. pela razão. Pela razão. José tinha, ele podia ter Todas. levantado, ele tinha todas as razões. Ele Todas podia, as razões. né, nós estávamos compartilhando um pouquinho antes de começar, assim, o José nunca regou o que fizeram para ele. Regou. Ele nunca alimentou aquele Alimentou. sentimento. Ele sempre manteve o caráter, ele sempre manteve aquele senso de amor, de compaixão, de longanimidade, de misericórdia, aquela linha mesmo
né, que a Ana Laura estava dizendo que ele deve ter aprendido com o pai, né, que o pai ensinou tudo para ele. Era o favorito, né? Tinha preferência, daí creio que deve ter ensinado mais coisas do que não tinha ensinado para os outros, né? Que sentiram inveja e tal, enfim, né, a questão que, né, o caráter dos outros também estava meio, né, mas o José aqui, ele tinha todos os motivos. Seria justo pela lei, né? Seria justo. A gente diz, não. Né? Seria uma reação natural e normal. Ele teve a reação oposta, que é o que Deus espera de nós, com as pessoas. Né? A reação oposta. Ser a reação diferente, né? Ser diferente, ser igual a Cristo. Né? Que benção. Tu vai ler aí ou Não, eu leio? pode ler aí, pode ler. 45. Gênesis 45, Isso. versículo 4 em diante. Né? Amém. Disse José a seus irmãos, agora achegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Oh, Senhor. Né? Também, olhando aqui, a gente pode pegar o filho pródigo, né, e o filho mais velho, né, que não acolheu, né, o pai acolheu, né, e já o irmão mais velho não acolheu. Porque seguia a lei do pai, né? Porque ele olhou pela lei. Né? E isso é uma questão de caráter, irmãos, não é uma questão assim que a gente vai ler a Bíblia. Assim. Nós precisamos pedir para Deus para que a gente ame, porque a mulher, aquela que ungiu os pés de Jesus, diz assim, a quem muito, ela ungiu os pés porque ela muito amou. Ela muito amou Cristo. Então, o Senhor nos ensina a te amar, nós precisamos aprender a te amar. O que precisa ter no meu coração? Porque isso precisa romper, não sei. Amém. Cada um tem. Cada um sabe o que está nos prendendo e em que estamos presos. Né? Mas esse amor, esse relacionamento que nos constrange, esse relacionamento de saber que Deus tem um propósito, ainda que as pessoas estejam nos olhando atravessado, ainda que as coisas estejam, né, nós estejamos cheios de razões para julgar, né, para hostilizar, para não acolher, né, para não amparar, porque ele foi injusto comigo, agora eu tenho que ser justo com ele, agora eu tenho que acolher ele, ele me desprezou e agora eu tenho que ser bonzinho com ele. Né? Então, isso é uma questão de caráter, isso não vem pela lei. Claro que a lei não tem nada de errado, né? Repetimos. Está tudo certinho. Jesus disse isso. Mas esse caráter, esse amor a Deus... maleável como barro, né? Ele vem por sermos maleáveis, por amar o Senhor. E esse amor, né, que está em 1 Coríntios... Que tudo né, sofre, né? Que é o caráter de Deus, ele precisa ser exposto, ele precisa transcender através de nós. E isso é com oração, é se humilhando, é vendo o erro, é vendo o pecado, porque foi o que aconteceu com a mulher pecadora que ungiu Jesus. Ela reconheceu quem ela era. José aqui, ele sabia... É negando-se, né? É perdoando, né, Lu? Exatamente. Para que tendo flua, um coração, né? Sem justiça própria, Sim. Um coração que flua, um não amor... Não é fácil, né? A gente fala Não, que... é porta estreita, né? Não, é porta estreita, é uma é. frestinha. Até porque o mundo pensa exatamente ao Sim, contrário. pensa exatamente. Te bateu, tu bate do outro lado. Claro. Tu não me leva desaforo para casa. As pessoas ainda dizem isso. Tu né? não leva desaforo para casa. Tá na diretoria, ganhou uns... Perdeu, abriu... Tá, pelo menos deu um soco, né? Sim, hoje em dia. Deu uns gritos. Deu uns né? gritos. Isso, deu um Puxou tapa o na mesa, cabelo. né? Olha, eu fui lá e dei um tapa na mesa, né? E já, né? E não é assim, não é. Olha a coisa, a gente precisa muito clamar para nós amar o Senhor e os aprender... de fora e os de dentro que não ajudam, né? E aí as tu tem nações, que... as nações de fora e de dentro. De fora e de dentro não ajuda, daí tu tem que Não dizer, ajuda em nada, Senhor, muitas socorre-me. Me faz olhar com misericórdia, Senhor Deus, me faz olhar com os teus olhos, né? Porque se diz na Bíblia que Deus ama a todos, a todos. E ter realidade e profundidade, levar a fundo isso, olha, não é fácil. A Marta e a Maria também, Sim, né? ali, né? Que tu Imagina. trouxe. Que tremendo ali, né? O acolhimento da Maria ali, né? Para com o Senhor, né? O coração aberto, o coração voltado, Maleável, a convicção
que aquele momento, aquela hora ali, era a melhor hora. Que ela Era talvez fundamental. não ia ter outra vez. Isso, né? não ia ter outra oportunidade, né? Diante. Enquanto a Marta quedava-se agitada e muito atarefada, né? Então, ali é muito tremendo que o Senhor ministra para nós, né? Então, a gente... E essa de José ali, ele tinha tudo. Tudo para fazer. A faca e o Pra queijo na fazer mão. Né? ali uma Deus lambança. fez justiça. Deus me fez justiça. Agora sim, agora vai. Vamos lá. Vem aqui que vocês Mas vão ele tomar de pau. entendeu que havia um propósito, né? Sim, Ele diz isso aí. que havia para um grande, eu não sei, Livramento, um né? grande livramento, né? Por meio de um grande livramento da seca de 7 anos, né? Se ele não tivesse interpretado o sonho, se ele não tivesse no Egito, ia ser uma devastação horrível. Sim, 7 sim. anos, Imagina. sem colher nada. Eu leio as reportagens e faz... hoje choveu no deserto. Uma vez no ano choveu no Imagina. deserto, né? Imagina, Mas já é, 7 anos. 7 anos. É. Uma seca 7 horrível. anos, É, imagina. a gente não tem A noção. gente aqui passou, né? Uns É, meses a gente- ali, Já deu um resultado tão resultado. grande, né? De falta de água e as pessoas necessitando. Foi levar isso mais a fundo, né? E entender que as coisas têm um propósito, né? Levar isso assim, tá, mas eu não quero acolher essa pessoa fez mal para mim, não merece. Mas havia um propósito. Havia um propósito. Claro que, assim, a gente olha a história inteira, né? Davi, assim, cuidando das ovelhas, depois se tornou rei. José tu aqui sabe, mesmo início, se meio e tornou... fim. A gente sabe o final da história. Só que aqui estamos no meio da história. Ele não sabe o dia de amanhã. É, Bem, por isso que a Ana, gente tem que tu disse confiar, não né? merece, né? E vem aquela voz assim, e tu, Bonira, merece o quê? Sabe que eu vi, Ana Laura Sabe? também sabe, eu vi uma questão sobre isso, foi um filme. Eu vi o homem dizer assim para o super-herói lá do filme, o mocinho do filme, Sim, né? O bandido o chegou, bambambam. o mocinho chegou, o bandido chegou para o mocinho e disse para o mocinho, eles não merecem o teu sofrimento. E aí o mocinho, O teu amor, bom, né? O teu sacrifício, eles né? não merecem isso. E aí o bom, né, a pessoa que era bondosa ali no filme, ela disse assim, ó, não é pelo que eles merecem, é pelo que eu creio, e eu creio no amor. Não é pelos que os outros merecem, é por aquilo que a gente crê, é aquilo que a gente ama. É por isso que a gente tem que fazer. Porque ninguém merece. Nem a Nem gente. a gente. Nem a ninguém, gente. ninguém merece. Né? Então, é por aquilo que a gente crê. E se a gente crê no amor... E, olha, a Bíblia avisa, né, que o amor vai se esfriar. Então, a gente tem que Ser a ligar muitas diferença, antenas, né? Despertar muito, ser a diferença. E né? hoje em dia eu vejo que uma pessoa que usa de misericórdia, né? Estamos falando de acolhimento, de misericórdia. E hoje em dia é trocado, não confunda misericórdia com fraqueza. Hoje Satanás, dizem isso, Satanás distorceu, dizendo que a misericórdia, a pessoa é muito boazinha, é muito inocente, é muito pura. Não, ela está sendo uma boa pessoa. Ela está sendo aquilo que Deus quer ser, que quer que a gente seja, né? E isso é muito... Como é que eu vou explicar? É uma onda diferente, é um baque diferente para o mundo. É nadando contra a corrente. Contra a mão do mundo, né? Que nem diz o livro aquele. Andando na contramão do mundo. Não é fácil isso, porque aí vem as nações de dentro e dizem... Tu tá errado, né? Tu sabe disso, tu tá errado. Que vem para te oprimir, aí vem as de fora e aí vem o olhar... Vem os comentários, né? O que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar de mim? Eu me lembro de Jeremias, acho que foi com Jeremias que Deus disse: os que andam a pé, tu não alcança, imagina. Os que andam a cavalo. É só um comentário na internet, já me abalou uma vez, aconteceu isso de me abalar, o cara... E às vezes nem era direcionado exatamente para mim, o comentário, mas me atingiu. Imagina uma afronta na tua cara, como é que tu vai reagir? Um dedo dizendo assim, tu tá errado, eu não gostei dessa posição. Né? Entre outras atitudes. Manifesta muito isso, essa justiça, assim. Sim, imagina, Né? mexe vê, com as nações, né? A gente já tem Mas vontade de ele retrucar. nem tá falando para ti, tenha paciência. O que aconteceu na vida dessa pessoa para ela ter esse tipo de atitude?
As redes sociais, elas servem muito para expor isso na gente, né? Essa justiça. Conhecer assim, o nosso gente... caráter. Vê se tu é cristão, vai para a internet. Dá uma olhadinha, vê se tu ama todo mundo, abençoa todo mundo. Só olha ali a situação e a circunstância, né? A qual se encontra, né? E então, assim, eu vejo quão tremendo, né? O Senhor tem feito, o quanto Ele fará, né? E a obra segue. E o Senhor hoje, Ele está nos trazendo luz e clareza, né? Por isso é sábio quando diz, alimenta-te, alimenta-te, alimenta-te. Ser forte e corajoso. Né? É ser forte e corajoso, né? Levando isso, é levado a fundo, né? Se levar a fundo, tu tem que ser forte e corajoso. Tu tem que segurar na mão de Deus. Amém. Tem que segurar. Tem que segurar. Então, nós já estamos quase terminando aqui, né? Então, ô Lu, vamos mais um louvorzinho, encerrar e agradecer ao Senhor, amém? Amém. Porque, quão bom, né? Por mim, a gente ficava mais o resto do dia, né? Aqui compartilhando, né? É maravilhoso. E isso, para que todos possam sentir, Deus quer que todos sintam a sua presença. Que todos cheguem à estatura de realmente abrir o coração. E como o Senhor tem dito para mim, filha, dá-me o teu coração. E Ele hoje diz para nós, filhos, dá-me o teu coração. Não está preocupado se você quer isso, se você quer aquilo. Ele quer que você se abra, a tua atenção, né? O teu abrir-se diante da presença do Pai, né? Porque muitas vezes o nosso coração não está condizendo com o nosso falar. Amém? Então vamos louvar. Encerramos com louvor? Já encerramos com louvor. E a Ana agradece, a Lu também. Amém. Estar aqui, né? Amém. Um enorme prazer desfrutando dessa palavra maravilhosa. Amém. Deus abençoe os irmãos. O Pai nos deu o pão da vida para que ninguém mais tenha fome. O Pai nos deu a fonte da água da vida para que ninguém mais tenha sede. Rios de águas fluirão do meu interior, minha vida se encherá da paz do Senhor. Rios de águas fluirão do meu interior, minha vida se encherá da paz do Senhor, que me leva a descansar no Espírito, que me leva a descansar no Espírito. Glória a Deus. Amém. Agora sim, agora deu. Benção. Que a terra se transtorne, por isso não temeremos, ainda que os montes se abalem no seio dos mares. Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações.